Hello, welcome to my channel. Meu nome é Soraya Quirino, eu sou professora de inglês especialista em IELTS. E se você está começando a sua preparação para a prova e quer saber como o Listening Test funciona, você veio ao lugar certo. Hoje eu vou explicar todas as partes da prova e vou te dar algumas dicas para que você consiga se sair bem nela. Mas antes que eu prossiga com a minha explicação, eu gostaria de te pedir para já dar um like neste vídeo e se inscrever no meu canal para não perder nenhuma das minhas dicas. O Listening Test é a primeira prova que você vai fazer. Então a ordem do exame é assim: Listening, Reading e no final, Writing. Começar pelo Listening Test é muito bom porque a sua concentração ainda vai estar bastante elevada. Imagine só se você tivesse que fazer o Listening Test no final da prova, depois de ter passado por 3 partes do Reading Test e ter escrito 2 redações. Seria complicado. Desde já, eu preciso te dizer algo muito importante sobre a prova. Os áudios são tocados apenas uma vez, não há repetição. Então, se você perdeu a resposta para alguma pergunta, já era, você não vai ter uma segunda chance. Então, o que eu aconselho que você faça? Não fique preso à questão que você perdeu. Perdeu, tchau, já era, vamos continuar e olhar para frente. O Listening Test é dividido em 4 partes e cada parte tem as suas peculiaridades que eu vou tentar resumir aqui. A parte 1 é um diálogo e geralmente é um cliente ligando para algum lugar para receber informações sobre aquele lugar. Por exemplo, pode ser uma mãe ligando para uma creche, querendo saber informações sobre a creche, quanto custa, qual é o horário, o que está incluído naquele valor. Ou uma pessoa que precisa fazer uma reforma em casa e está ligando para a empresa de construção para pedir um orçamento. E o tipo de questão mais comum nessa parte é aquela de completar lacunas. Então vai ter como se fosse um formulário nessa primeira parte da prova e você vai ter que completar esse formulário com as informações que você for ouvindo dos falantes. É importante que você saiba que você tem que escrever exatamente o que foi dito. Você não pode modificar as palavras. A parte 2 é um monólogo e muitas vezes é uma pessoa mostrando um lugar. Por exemplo, o diretor mostrando uma escola ou um guia turístico mostrando uma atração. Pode ser uma pessoa falando de uma fazenda ou de um parque. Então, uma questão muito comum nessa parte é você ter que escrever nomes em um mapa. Você vai ter que dizer no mapa, né, que lugar é aquele ali. Então, lugar 12 é o quê? É um galpão? É um estacionamento? É uma sala de ginástica? Os alunos costumam odiar este tipo de questão. É muito importante que você se familiarize com o funcionamento, tá, desse tipo de tarefa, especialmente se você não tem bom senso de direção, assim como eu, se é aquela pessoa que se perde quando vai nos lugares, você tem que bolar estratégias para não se perder. E outra coisa importante é aprender as expressões que eles geralmente usam na prova para dar directions. Outro tipo de questão muito comum nessa parte da prova é múltipla escolha. As questões de múltipla escolha do listening costumam ser bem sacaninhas, porque o falante vai dar um jeito de tentar te enganar, falar uma coisa, dizer que não, tá errado, é isso aqui, ou então usar todas as palavras que estão nas opções na fala dele. Na parte 3, geralmente há uma conversa mais acadêmica ou mais profissional entre 3 pessoas. Uma questão muito comum na parte 3 é múltipla escolha. Só que essas questões de múltipla escolha da parte 3 são bem mais difíceis que as da parte 2, porque o texto é maior, tanto da pergunta quanto das opções, então muita gente acaba se perdendo. E o Listening Test do IELTS é difícil exatamente por isso, porque você tem que coordenar diferentes skills, ler, escrever e prestar atenção ao que você está escutando. Mas na parte 3 também pode ter questões de completar gap e questões de fazer associações. Na minha humilde opinião, a parte 3 é a parte mais difícil da prova. A parte 4 deveria ser a mais difícil, mas eu acho que a parte 3 tem muita pegadinha. A parte 4 é um monólogo, é uma aula, então é um assunto mais acadêmico. Alguns temas muito comuns nessa parte da prova são vida selvagem, meio ambiente, arquitetura, business e saúde. Na parte 4 também costuma cair muitas questões de completar os gaps. Geralmente é um resumo de tudo o que está sendo dito nesta aula. Então, você precisa realmente ficar atento a tudo que acontece e conseguir seguir uma fala um pouco mais longa, porque a parte 4 é a parte que
há mais fala e que a fala também é um pouquinho mais rápida. Não tem muita pegadinha nessa parte, não. Ele não fica dizendo uma coisa e depois dizendo outra. Eu acho que a dificuldade dessa parte realmente é você conseguir seguir a fala. Então, se você não está acostumado a estar 100% concentrado, a ouvir, né, alguma fala um pouco mais longa, como, por exemplo, em um podcast, eu recomendo que você faça isso desde já, porque vai te ajudar muito com essa parte da prova. A parte 4 vai requerer que você pense um pouquinho mais rápido e seja um pouquinho mais ágil ao anotar as respostas. E por que eu digo isso? Porque nas partes 1, 2 e 3 há sempre um intervalo entre a primeira e a segunda metade das questões. Por exemplo, na parte 1 você vai ser instruído a ler apenas as questões de 1 a 5. Aí você vai ouvir, vai responder essas questões, vai ter um breakzinho de 30 segundos para que você consiga ler as questões de 6 a 10 e aí você vai prosseguir. Na parte 4, não há este intervalo no meio, tá? Então, é uma questão atrás da outra. Também gostaria de lembrar que há sempre um intervalo entre as partes. Além desse intervalo, tá? No meio de cada parte, entre a parte 1 e a parte 2, também tem um intervalo. Entre a parte 2 e a parte 3, tem um intervalo. E entre a parte 3 e a parte 4, há um outro intervalo. Então não se apavore, porque você vai ter um tempinho para ler as questões antes que o áudio seja tocado. Para se sair bem nesta parte da prova, é muito importante que você saiba como registrar as respostas quando você tiver que escrever, tiver que completar gaps. Muitas vezes os alunos não erram a questão porque eles não entenderam, mas sim porque não sabem como devem registrar a data, como devem registrar a hora de maneira adequada. Então isso é algo que você precisa estudar. Também é muito importante que você se familiarize com o inglês britânico, tá? Porque o sotaque britânico é predominante no listening test. Então, eu, se fosse você, cairia dentro dos podcasts que são voltados para aprendizes de inglês da BBC e do British Council. Eles vão te ajudar muito a se desenvolver para o IELTS. E se você precisa se preparar para o IELTS, eu ofereço cursos online e turmas preparatórias. Para saber mais sobre o meu trabalho, acesse www.sorayaquirino.com. Obrigada por ter assistido e até a próxima!